bom dia, sexto ano. Vamos dar continuidade aí ao nosso capítulo 2 da unidade 5, que está falando sobre as características sociais, políticas e econômicas da Grécia Antiga. Já falei de Esparta e Atenas para vocês na videoaula anterior. Vou dar continuidade aí falando sobre os legisladores atenienses, ou seja, os reis que governaram a cidade de Atenas. Já falei sobre Drácon, já falei sobre Clístenes, Pisístrato. Eu vou falar agora sobre Péricles, que foi o legislador que mais fortaleceu a ideia de democracia na cidade de Atenas. Um exemplo disso é que no ano de 446 a.C., Péricles ele vai instituir um pagamento para qualquer pessoa que exercesse uma função pública e para os juízes. Isso possibilitava as pessoas mais pobres servir a cidade sem se prejudicar financeiramente. Antes de Péricles, só os aristocratas que assumiam o poder, já que eles possuíam uma renda que os mantinha e com essa renda eles poderiam fazer política, administrar a cidade sem receber um salário para isso. Com Péricles, a cidade de Atenas vai se tornar o foco principal das cidades gregas antigas. Nós vamos ter aí uma expansão das colônias gregas a partir de Atenas por todo o mar Egeu, que é uma parte do mar Mediterrâneo, e Péricles também vai intensificar a construção naval, vai intensificar a construção de navios com o objetivo de expandir a atividade comercial marítima na cidade de Atenas. Nós vamos ter também na Antiguidade Clássica os chamados conflitos deste período, os conflitos da Antiguidade Clássica. No século V a.C., ou no ano de 400 a.C., os persas dominavam uma grande parte da região do Oriente Médio, ameaçando a independência das cidades e estados gregas. O objetivo dos persas aí era conquistar essas terras gregas com saída para o mar Mediterrâneo, dominando aí, além da saída para o mar, o comércio no mar Egeu. Os persas então vão conquistar as cidades gregas de Mileto, Éfeso, Samos e outras colônias gregas na região da Ásia Menor, onde hoje nós temos atualmente Israel, Síria, Líbano. Esses conflitos entre gregos e persas ficaram conhecidos como guerras médicas, que vão aí do ano de 490 a.C. a 448 a.C. Nós não tivemos conflitos constantes, nós tivemos períodos de trégua e períodos de conflitos entre gregos e persas. Até que no ano de 448 a.C., os persas eles vão ser totalmente expulsos do território grego. Eu trouxe para vocês aqui um mapa ilustrando uma das guerras médicas, a chamada Batalha de Salamina. Vocês podem ver aqui a partir do cursor do mouse. A cidade de Salamina foi uma das maiores batalhas navais da Antiguidade Clássica, com a vitória dos gregos. Isso porque os gregos eles possuíam barcos menores, mais frágeis, mais menores, o que facilitava a navegação desses barcos entre os canais que estão aqui próximas à ilha de Salamina, a cidade de Salamina. Enquanto os barcos persas eram barcos maiores, mais difíceis de serem navegados, ficava mais difícil para os gregos movimentarem-se nestes canais. Com isso, os persas se aproveitam dos seus barcos mais eficientes e vencem os persas na Batalha de Salamina. Outra imagem da Batalha Naval de Salamina, que aconteceu aí na região do Mar Egeu. Uma das batalhas mais conhecidas é a chamada Batalha das Termópilas, onde o rei espartano Leônidas, com 300 soldados da sua guarda pessoal, ele consegue barrar por 3 dias o exército de Xerxes, que era um rei persa extremamente poderoso, um exército de aproximadamente 100.000 soldados. Os gregos, atrás de Leônidas, compunham um exército aí de aproximadamente 7.000 homens. Nós tivemos até um filme aí produzido por Hollywood, chamado de 300, mostrando aí o que foi a Batalha das Termópilas. Trouxe para vocês uma imagem do desfiladeiro das Termópilas, vocês podem ver aqui pelo cursor do mouse
Os persas vieram pelo desfiladeiro. Ao atravessar aqui o desfiladeiro, os espartanos, liderados pelo rei Leônidas, estavam barrando a passagem aqui dos persas, resistindo por 3 dias, até que os persas eles vão descobrir uma passagem de cabras contornando o desfiladeiro, prendendo aí o rei Leônidas e seus 300 soldados de sua guarda pessoal, matando Leônidas com sua guarda pessoal. Mas esse ato de bravura do rei Leônidas com esses 300 espartanos vai despertar nas outras cidades e estados gregos um sentimento de patriotismo, vamos pensar assim, que fez com que eles se unissem para barrar o avanço dos persas sobre o seu território. His helmet was stifling. It narrowed his vision, and he must see far. His shield was heavy. It threw him off balance, and his target is far away. The old ones say we Spartans are descended from Hercules himself. Bold Leonidas gives testament to our bloodline. His roar is long and loud. My king. It's an honor to die at your side. It's an honor to have lived at yours. My queen! My wife. My love.
estamos vendo aí que durante as guerras médicas, durante as guerras dos gregos contra os persas, Atenas ela foi uma das cidades que mais contribuíram para a derrota e para a expulsão dos persas. Logo depois do fim das guerras médicas, Atenas vai criar a chamada Liga de Delos, que era uma liga defensiva das cidades gregas banhadas pelo Mar Egeu e da Ásia Menor. Cada cidade-membro deveria fornecer para a Liga navios, soldados e dinheiro para se defender de ataques estrangeiros, de ataques de outros povos. O grande problema é que a cidade de Atenas ela começa a usar o tesouro, o dinheiro arrecadado aí com a Liga de Delos em benefício próprio. Isso vai fazer com que Atenas ela construa uma frota naval que permite controlar aí todo o comércio marítimo do Mar Egeu. Péricles, que era o governante nesse período, reconstrói o Partenon, que havia sido destruído pelos persas. O Partenon ele está na Acrópole, a parte alta da cidade de Atenas. Ele havia sido destruído, foi um templo construído em homenagem a Zeus. E essas contribuições às cidades gregas posteriormente acabaram se transformando numa obrigação, se tornou um imposto. E a única cidade que prosperava se tornava cada vez mais poderosa, usando o dinheiro das outras cidades e estados gregas, era a cidade de Atenas. Com isso, nós vamos ter as chamadas guerras fratricidas, guerra entre irmãos, ou seja, uma guerra entre Esparta e Atenas, as duas principais e maiores cidades e estados gregas. A Guerra do Peloponeso, como ficou conhecida, ela inicia-se em 431 e se estende até 404 a.C. Nós vamos ter aí períodos de conflitos e períodos de relativa paz entre Atenas e Esparta. Normalmente não. A primeira fase aí da Guerra do Peloponeso, ela vai acontecer quando Atenas ela vai ser atacada 4 vezes pelos espartanos. E os espartanos sempre atacavam Atenas no período das colheitas. É uma tática de guerra relativamente inteligente. Os espartanos pretendiam desabastecer os atenienses, enfraquecer os atenienses, impossibilitar que os alimentos chegassem até a cidade de Atenas, forçando os atenienses a abandonar a segurança das muralhas da cidade e assim tomar a cidade. Só que as frotas atenienses elas conseguem aí evitar essas 4 investidas do exército espartano, conseguem evitar a tomada da cidade. No ano de 421 a.C., Atenas e Esparta vão assinar a chamada Paz de Nícias, um tratado de paz aí entre as duas cidades, que comprometem-se em não se atacar. Em 415, entre 415 e 413, os espartanos voltam a atacar os atenienses. Os atenienses vão ter a maior parte do seu exército e sua frota naval destruídos. Entre 406 e 404, as muralhas de Atenas vão ser derrubadas e nós vamos ter aí o predomínio espartano entre as cidades e estados gregas. Aqui eu tenho um mapa mostrando para a gente onde aconteceu a guerra do Peloponeso. Vocês têm aqui à esquerda a fase 1 da guerra e aqui à direita a fase 2 da guerra do Peloponeso. Com o fim da guerra do Peloponeso, os espartanos vão se alinhar aos persas. No primeiro momento eles haviam impedido os persas de tomarem o seu território, mas logo depois da guerra do Peloponeso, os espartanos aliam-se aos persas com o objetivo de agregar forças para controlarem ali todo o comércio marítimo, toda a atividade comercial do Mar Egeu, do Mar Mediterrâneo. No ano de 371 a.C., a cidade grega de Tebas ela vence os espartanos na Batalha de Leutras. É o fim do domínio espartano ali entre as cidades e estados gregas. Os tebanos eles vão ter a hegemonia, vão manter o controle político e econômico
das outras cidades-estados gregas entre o ano de 371 e 363 a.C. Com isso, os espartanos e os atenienses, que eram inimigos, aliam-se para combater os tebanos. Essa aliança entre Esparta e Atenas vai fazer com que essas três cidades elas assinem um acordo de paz, onde nenhuma cidade-estado grega ela tentaria impor o seu domínio sobre a outra. Mas essas guerras entre as cidades-estados gregas, principalmente Esparta e Atenas, vai enfraquecer politicamente e economicamente todas as outras cidades-estados gregas, facilitando que os macedônicos, um povo que vivia ao norte ali do território grego, dominassem, invadissem as cidades-estados gregas e tivessem aí a hegemonia política e econômica sobre essa porção aí oriental do continente europeu que era dominado pelos gregos. Eu finalizo aqui então esse capítulo. Alunos do sexto ano, se tiverem algum tipo de dúvida, envie essa dúvida para mim via Facebook ou via e-mail, e bom estudo para vocês.